Cântico de Zacarias. Lucas capítulo 1, de 66 a 80. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Zacarias havia passado toda a gestação de sua esposa sem poder falar nem ouvir, porque desacreditou do anjo que lhe anunciara o nascimento do seu filho. No momento da circuncisão, sua audição e fala foram restauradas e as primeiras palavras de Zacarias foram de exaltação a Deus. Zacarias estava cheio do Espírito Santo. As palavras que saíram da boca de Zacarias quando glorificou a Deus pelo nascimento do seu filho, João Batista, foram palavras verdadeiras e cheias de sabedoria. E isso não se deu apenas por ser ele um homem conhecedor da lei do Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus, naquele momento, estava operando na vida de Zacarias. Primeiro, restaurando a sua audição e fala, habilitando a expressar-se de maneira clara a sua alegria. Segundo, auxiliando em suas palavras para que de sua boca só saíssem expressões verdadeiras e edificantes. A profecia de Zacarias consta de duas partes. Uma diz respeito ao cumprimento das promessas feitas a Abraão e a outra refere-se ao ministério do seu filho João Batista, como aquele que prepararia o caminho do Mestre. Zacarias exalta o Deus de Israel. Em sua exaltação, Zacarias relata os grandes feitos de Deus que estavam sendo realizados naqueles dias. O Senhor visitou, redimiu e suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Zacarias estava se referindo à vinda de Jesus Cristo. Esta foi a promessa que Deus, por juramento, fizera a Abraão em sua santa aliança e que constava de libertação das mãos dos inimigos. O objetivo da aliança de Deus com o seu povo fica claro nas palavras de Zacarias. Liberdade para adorar, sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Zacarias falou do que Deus prometeu no passado, do que estava fazendo naqueles dias e do que esperava de todos os favorecidos da sua aliança. Zacarias profetiza acerca de João Batista. O ministério de João Batista, segundo a profecia do seu pai, Zacarias, teria uma diretriz principal. Era dar conhecimento da salvação pela remissão do pecado. João teria a difícil tarefa de convencer os pecadores, a fim de que as pessoas se arrependessem e confessassem seus pecados diante de Deus, porque o Senhor é misericordioso e os tiraria das trevas da sombra da morte para colocá-los no caminho da paz. A religião judaica estava corrompida pelo legalismo e pelo cerimonialismo, e o profeta do Altíssimo deveria denunciá-lo. Por causa dessa atividade, João Batista seria reconhecido como profeta do Altíssimo, pois com isso estaria preparando o caminho de Jesus Cristo. Um pai satisfeito com o filho desde a sua concepção. Zacarias foi tomado de alegria pelo nascimento do seu filho, porque Deus tinha um plano para a vida dele. João moraria no deserto, vestiria roupas esquisitas e teria uma dieta no mínimo estranha. Zacarias sabia de tudo isso e ainda assim ele estava satisfeito, porque seu filho seria chamado profeta do Altíssimo. Seria o precursor do Salvador do mundo.